estarmos aqui mais uma vez, reunidos na casa de Deus, para juntos cultuarmos e bendizermos ao nome dEle. E nós, do Conselho da Igreja, queremos agradecer a todos que estão aqui presentes, em especial ao Pastor Silas, que aceitou o convite de estar conosco neste período do Advento, que também está no nosso informativo, também na comemoração do primeiro ano, do 5º ano da nossa igreja. Muito obrigado, pastor, sua esposa Renata, pela presença. Expedito também está conosco hoje, muito obrigado. Rogério e Márcia também estiveram conosco no domingo passado, estão novamente. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e também de todos nós, irmãos, aqui. Os nossos informativos, lá no final do boletim. Então, todo segundo, terceiro e quarto domingo, nosso culto de consagração para dízimos e ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas diretamente na conta da igreja. Programação do aniversário, 5 anos da Era de Arapongas. No próximo domingo, dia 4, estará conosco o pastor Peter Jan de Camp, da Universidade Teológica de Camp, em Holanda. O pastor João também estará acompanhando a visita desse pastor lá na Holanda. Estaremos presentes também para louvar neste domingo. O pastor Ilmo, da IER de Arapoti, no próximo dia 11, e o pastor Hermesten Maia, professor de Seminário Teológico Presbiteriano de Jandira, São Paulo, no dia 18. Passamos convite também a todos, a vocês que nos assistem também de forma online, que seja aqui de forma presencial, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Então, uma breve explicação também do que é o Advento. É um tempo de preparação, meditação, onde nós devemos analisar a nossa vida e refletir principalmente sobre a relação com o próximo e também com Deus. Eleição do novo conselho. No domingo passado, dia 20, nós tivemos a Assembleia e foram eleitos Ernest, Lenice, Rafael para o presbiterato e a Jusileia, Dona Maria Luísa e a Sandra para o diaconato. Então, no dia 11 do 12, que é o culto que estará presente o pastor Ilmo, será feita a cerimônia de instalação. Então, vamos orar também e apoiar este novo conselho. Missão Portas Abertas, a Igreja Perseguida, o 42º país da lista dos países perseguidos é a Turquia. Então vamos orar por este país, vamos clamar e interceder a essa nação que tanto precisa de oração e ao mesmo tempo agradecer a Deus que ainda somos uma nação livre. Semana de oração, Sr. Bolívar, Londrina, o Heitor que está se recuperando da sua pneumonia, Kelly Felipe de Apucarana, pelo término da construção do templo, cultos de aniversário, cultos de Natal e Ano Novo, pela Igreja Mãe de Bagi, projeto de departamento de missão e o cultos em Londrina, onde tivemos o primeiro no dia 19 passado. Oração pela família. Nessa semana estejamos orando pelos irmãos Rafael, Leise, Arthur, Otávio e Ruth. Leitura diária. Façamos uso da palavra para a nossa edificação e comunhão com Cristo. Novembro Azul. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente em homens. No ano de 2021, um homem faleceu a cada 34 minutos em decorrência dessa enfermidade. Então, homens, fica o recado, o alerta também para a nossa prevenção. Se vocês olharem, hoje tem uma estrutura totalmente diferente de som. Esse é o som que será instalado na igreja nova. Esse é o som da igreja. Então, queremos mais uma vez agradecer ao Carlão, que está aqui conosco, mas também o Leandro, que fizeram todo o esforço para que esse som estivesse aqui hoje. Também precisávamos testar uma justificativa também. Às vezes não precisa de tudo isso, realmente a igreja é menor, mas precisava instalar para garantia, testar o equipamento que foi comprado, que está disposto para nós. Então, muito obrigado, Leandro, e que Deus nos abençoe na duração e no decorrer do culto. Pastor Pedro. Que bênção, que alegria, irmãos e irmãs, estarmos reunidos mais uma vez aqui para cultuarmos ao Senhor.
Há exatamente 5 anos atrás, no dia 26, eu estive lá em Tibagi. E lá, conhecendo a Igreja Evangélica Reformada, conversando com o pastor João, com o presbítero Andreas, com o presbítero Nico, nós manifestamos o desejo de iniciarmos esse trabalho aqui em Arapongas. E a Tibagi tornou-se, então, a nossa igreja-mãe. E tem sido como é que é? Uma grande mãe, né? É uma mãe, mas uma grande mãe mesmo, que tem nos incentivado, que tem nos apoiado em todos os momentos. Então foi um momento muito precioso quando estivemos lá. E recebemos o apoio espiritual, temos recebido o apoio também para esse trabalho. Então a nossa gratidão, a nossa igreja-mãe lá em Tibagi. Obrigado, pastor Silas, Renata, por estarem conosco também. São irmãos muito queridos, que amamos, que caminhamos, que oramos, e Deus tem usado a vida dele também lá na Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Muito obrigado, Silas, por estar aqui conosco nessa noite também com a Renata. Vamos nos colocar em pé? Vamos elevar a Deus a nossa oração particular e silenciosa, invocando a presença do nosso Deus sobre este culto que nós estamos iniciando nesta hora. Irmãos e irmãs, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome deste Deus, que eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, graça e paz a todos vocês da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Filho e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Podemos assentar. Hoje nós acendemos a nossa primeira vela da coroa do Advento. E é uma história muito bonita que eu gostaria de contar também aos irmãos. A coroa do Advento ela não é antiga. Ela foi concebida em Hamburgo, na Alemanha, há mais de 100 anos, então ela é um pouquinho antiga. Havia muitas crianças órfãs naquela cidade, que é uma cidade portuária. Meninos e meninas que viviam pelas ruas, sem teto, sem alimentação. E o pastor evangélico luterano morava naquela cidade. E o seu coração pulsava muito por aqueles meninos, por aquelas meninas, que, podemos dizer, eram sem eira, nem beira. E ele mexeu daqui, mexeu dali e construiu uma casa bem grande, onde ele passou a abrigar todas essas crianças de rua. E naquela casa não tinha muito espaço, era tudo muito apertado. Mas naquela casa as crianças aprendiam uma profissão. Então muitos saíram de lá, os sapateiros, desenhistas, costureiros, jardineiros. E a ideia era assim mesmo. Eles não precisavam mais perambular pelas ruas da cidade, porque tinham ganhado agora uma profissão e também tinham condições de constituir um lar. E foi assim, em 1833, que nasceu a Casa Rústica. Tem um termo alemão que eu deixei de lado, tá para mim. E esse pastor chamava Johann Heinrich Wirtgen. E foi ele que todo ano ele celebrava esse período do Advento com meditação, com oração, com ensino, com reflexões, focando exatamente a chegada do Natal para todas aquelas crianças. E para contextualizar, ele pegou exatamente uma roda de carroça velha
E ele pegou essa roda e ele colocou no teto da casa, pendurou essa roda de carroça. E aí ele acendeu no primeiro domingo do advento a primeira vela, para que ela fosse queimando durante a semana. No segundo domingo do advento ele acendeu mais uma, e assim foi, a terceira e a quarta. Então as crianças eram ensinadas sobre o nascimento de Jesus a cada domingo também. E cada vela tinha um significado. Cada domingo tinha um sentido. E a primeira vela que acendemos hoje refere-se aos profetas do Antigo Testamento, que falaram da vinda e profetizaram a chegada de Jesus. Vamos ouvir um dueto? Nós estamos testando o som também, viu? Então, se você achar que está um pouquinho alto, você fala com aquele senhor lá, viu? Aquele que está modulando para nós, né, galera? Obrigado. Também agradecer
ao Rogério e à Márcia, que estão conosco mais uma vez. Gleison chegou agora, aí tem que falar o nome do tio. Jonas. Ai, que vergonha. Júlia e Giovana. Obrigado mais uma vez por estarem conosco, viu? Em pé. No advento nós aguardamos a chegada daquele que nos salvará. Vamos fazer a leitura responsiva que está aí no nosso boletim. Isaías capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 11. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor disse, uma voz diz, proclame, e alguém pergunta, e ele proclamar, toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas os lábios do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba ao alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis, aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como um pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e carregará no colo. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Cantemos. graças te damos por esta noite, por nos reunirmos em tua casa como ovelhas do teu aprisco, e porque podemos bendizer-te, porque és o nosso pastor. És aquele que cuida das nossas almas, és aquele que nos dirige, nos orienta, nos cura. E também, ó Pai, és o pastor que nos exorta, és o pastor que nos corrige, para que andemos
ó Senhor, conforme os teus ensinamentos, conforme a tua santa palavra, Senhor. Nesta noite te rendemos graças ao pastor divino por nos reunirmos como igreja para celebrarmos, iniciarmos as celebrações do Advento e celebrarmos também, ó Pai, os cultos, este primeiro culto dos nossos 5 anos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque és o pastor que conduz esta igreja e nos submetemos à tua autoridade, nos submetemos à autoridade das tuas palavras e queremos, como ovelhas congregados, caminhar, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Aceite o nosso culto, aceite, ó Pai, cada ato e abençoe a tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Agradecemos-te por aqueles que nos visitam também nesta noite. Louvado seja o teu nome por estas vidas. Que o Senhor, como pastor, conduza cada uma delas ao teu aprisco com amor, com esperança e com fé. É a nossa oração que fazemos no nome de Jesus, o pastor amado. Amém. Vamos nos assentar. Nesse período também do Advento, nós aguardamos a vinda daquele que perdoará os nossos pecados. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 67 ao versículo 79, nós lemos: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez Abraão, nosso pai, de concedermos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação e redimindo dos seus pecados, graças à emprenhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar silenciosamente, confessando a Deus os nossos pecados, como lemos agora nesse texto. Este que virá, este que nos preparamos para receber, ele virá para redimir cada um de nós dos nossos pecados. Ele veio, ele voltará, e voltará para buscar todos aqueles que ele escolheu. Virá para buscar todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo em Cristo para serem seus filhos e suas filhas. Por isso, ore ao Senhor, confessando a Ele os seus pecados.
orar? Feche os seus olhos. Convido o querido irmão Expedito, que nos leve a Deus com uma palavra de oração nesse instante. Senhor Deus, eterno Pai, nós somos gratos por essa oportunidade maravilhosa que nos concede, Pai, de estarmos aqui, Pai. Que possa estar abençoando essa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, todos os membros dessa igreja, Pai, que seja um marco nessa história da cidade de Araraquara. E esses 5 anos que agora, Pai, possa se repetir em várias e várias vezes. Colocamos essa igreja diante do seu altar. E também agradecemos pela palavra que tem feito comigo para os filhos do Pai, para poder usado por Ti nesta noite, Pai. Fique conosco, Pai, fique com essa amada igreja e na sua oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar a pé. Vamos louvar o Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez, porque aguardamos a sua volta. E sabemos que pela tua palavra o Senhor virá. O Senhor está voltando. E nós queremos exaltar e glorificar o teu nome por isso, Senhor, nesta noite. E buscamos também a direção do teu Espírito Santo para que orientes a vida do teu servo, pastor Silas, a ministração da tua palavra ao coração da tua igreja, Senhor.
Te agradecemos por trazê-lo até aqui e por, ó Pai, inspirar a sua vida, para que por meio da ação do Teu Espírito, Ele possa falar ao coração de cada um de nós. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Podemos aceitar. Quero convidar, por favor, o reverendo Silas para que esteja aqui à frente. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com vocês, amém? É uma alegria estar com todos, revendo alguns, né? Possivelmente conhecendo outros. Claro que a memória já vai assim gastada, alguns às vezes a gente nem lembra o nome, mas é muito bom estar aqui com vocês. Quero parabenizá-los pelo 5º ano de existência desta igreja, parabenizar o reverendo Edrei, o trabalho iniciado aqui. Todo o começo é dolorido, né? Todo começo é difícil, mas vocês estão se superando e louvado seja Deus por isso. Quero pedir perdão pelo meu atraso na minha chegada aqui, e a culpa é de vocês, tá? Reverendo Edrei, a culpa é de vocês, não é minha não. Vocês estão com um templo sendo construído num outro bairro da cidade, e há algum tempo atrás, com o presbítero Cleilson, um grande amigo nosso, amigo comum, né, dona Ruth? Estive lá visitando a obra de vocês e sabia exatamente onde era a igreja. E aí vim brigando com o GPS e com a minha mulher, que era lá, né? E não dei atenção para o endereço que o reverendo tinha me dado. Aí quando cheguei lá e vi que não tinha ninguém, falei, eu acho que a minha esposa está certa e o GPS também. Aí chegamos um pouco atrasados aqui, mas foi muito bom poder chegar e encontrar os irmãos reunidos para esse culto, para esse tempo todo especial. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana Central de Maringá e que vocês continuem firmes nesse propósito de estabelecer aqui uma igreja para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo a fé reformada. Parabéns ao trabalho de vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, e eu quero falar um pouco mais à igreja aqui reunida nessa noite. Abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nós leremos do versículo 18 ao versículo 20, embora um pouco mais tarde a gente vá se reportar a alguns outros textos bíblicos para compreendermos melhor o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Esse texto vem numa seção muito interessante do Evangelho, é quando o apóstolo Pedro faz aquela sublime declaração, aquela confissão de fé, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. No momento em que todos questionavam quem era Jesus, as suas obras, as suas pregações, os seus ensinos eram maravilhosos, e aí ficou aquela dúvida: quem dizem os homens que eu sou? E o apóstolo Pedro então faz essa declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diante da pergunta de Jesus, diante da indagação de Jesus: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Não importa o que estão dizendo os homens, se é Jeremias, se é Elias, se é João Batista, eu quero que vocês me digam o que vocês acham de mim. Aí Pedro faz essa declaração de que ele era o Filho de Deus, do Deus vivo. Jesus o abençoa, dizendo: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, que está nos céus. E aí no versículo 18 de Mateus 16 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então os advertiu, ou advertiu os discípulos, de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo realmente nos ilumine na compreensão desta palavra. Existe uma filosofia muito antiga chamada humanismo.
O humanismo está muito em voga hoje por ser uma filosofia moral e estar muito ligada às necessidades do nosso tempo. O humanismo, desde o seu início, sempre colocou, pelo seu próprio nome, pela sua proposta, embora seja, repito, uma filosofia moral, ela colocou o homem no centro da história, o homem no centro de todas as atenções, o homem como sendo o primeiro numa escala de importância e de dignidade. Ou seja, o ser humano está acima de tudo e as necessidades humanas precisam ser olhadas com muito carinho e com especial atenção. É claro que a igreja foi bastante influenciada pelo humanismo e às vezes segue hoje mais influenciada ainda pelo humanismo, porque em alguns dos nossos púlpitos nós vemos pregação de humanismo com uma pitada de evangelho, quando deveria ser o contrário. Porque a igreja é o que existe ainda na humanidade de reserva moral, que o humanismo não consegue cobrir. E não é apenas moral, é sobretudo uma reserva espiritual. Porque hoje se fala muito em espiritualidade, mas uma espiritualidade sem Deus, uma espiritualidade baseada em meditação transcendental, uma espiritualidade baseada na força interior que cada pessoa tem, quando nós sabemos que isso não funciona. Não funcionou no planeta inteiro, não funcionaria nesse momento da história, especialmente em nosso meio. A igreja passa, assim, repito, por algumas influências do humanismo e passa por algumas crises. Mas mesmo passando por isso, e às vezes até mesmo assumindo algumas posições equivocadas, né, diante da política, diante do momento que nós estamos vivendo, e ao imiscuir-se na política, ela acaba errando em alguns momentos, acaba às vezes desviando a sua atenção, que é espiritual, para uma mensagem puramente social. Então a igreja tem sofrido com essas coisas, mas devo dizer para vocês que, como parte da igreja, vocês estão fazendo parte de uma instituição que é a instituição mais completa de todas as instituições dentro dos seus postulados. A igreja existe para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E mesmo que às vezes ela falhe nesse ministério, ela sabe muito claramente qual é o seu objetivo na terra, mesmo com os seus defeitos. Ainda é a igreja a instituição que respeita e prega e venera o nome de Deus na terra. Ela tem sim a sua cabeça lá no céu, e ela sonha com o céu, ela espera o céu. Mas ao mesmo tempo em que essa igreja espera o céu, ela também leva a sua atuação até o mais profundo do inferno. A igreja invade o Hades, às vezes com o nome de Jesus Cristo, para resgatar desse inferno que é a vida de muitas pessoas que estão presas por Satanás. A igreja vai até lá, e é a palavra de esperança, é a palavra de salvação, é a ordem de Deus sendo cumprida. Por isso que a igreja, mesmo passando por todas as lutas e por todas as dificuldades que ela enfrenta no tempo presente, ela é uma igreja que prevalece. E ela vai até as últimas consequências no nome de Jesus Cristo, levando esse nome bendito, essa palavra bendita. E é muito bom quando nós percebemos já nessa preparação para o Natal, ver o nome de Jesus sendo engrandecido, especialmente na voz desses meninos, muito bem afinados, foram bem treinados, né, eu imagino. O fato é que o nome de Jesus Cristo ainda é o nome que prevalece, é o nome que fica, é o nome que se sobressai na vida desta igreja. E o Senhor Jesus Cristo faz uma declaração muito interessante sobre ela. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o nosso tema de hoje. Esse é o nosso objetivo hoje. Falar que as portas do inferno, não importa quão escancaradas estejam, ou quão fechadas estejam, quão cerradas estejam, a igreja vai invadir e ela vai cumprir o seu papel. Sabe por quê? A igreja não depende dela mesma. E quando eu falo de igreja, não falo de um templo, não falo de uma construção, eu falo de você. Você é parte dessa igreja. Você tem uma origem divina. Quando você foi comprado, quando você foi escolhido por Deus na eternidade, comprado com o sangue de Jesus Cristo, você tem a consciência de que esse ministério e esse papel que você desempenha aqui tem origem divina, tem o seu começo lá no céu.
Por isso é que Jesus Cristo declarou: eu edificarei a minha igreja. Vocês estão começando um trabalho novo aqui, mas isso não começou lá na Reforma Protestante do século XVI. Isso não começou lá em Tibagi, quando as primeiras igrejas ou a igreja-mãe foi iniciada. Isso não começou quando o reverendo Pedro estabeleceu uma proposta de abrir uma igreja aqui e algumas famílias se agregaram e se congregaram para levar esse trabalho. Não, esse projeto é muito mais antigo. Esse projeto é muito mais anterior. Você falou alguma coisa de antiguidade aqui, de 100 anos, né? A cerimônia das velas, mas isso é muito pouco diante da eternidade que estava no coração de Deus, ou quando estava no coração de Deus, a ideia de estabelecer a sua igreja. Essa igreja tem origem divina. E aqui surge alguma confusão, porque na interpretação do texto, alguns até chegam a dizer que Pedro, pelo trocadilho do nome, né, seria a pedra. Então, quando Jesus falou que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não estava se referindo a Pedro. Ele não estava se referindo a Pedro porque ele se referia a si mesmo. Ele era a principal pedra angular. E quem vai explicar isso para a gente não é Jesus, é o próprio Pedro. Ele entendeu exatamente qual era o seu papel, qual era a sua situação, qual era o seu ministério, e ele vai escrever lá na sua primeira carta. Se você quiser acompanhar comigo, por favor, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 4 a 8, Pedro até vai admitir que nós somos pedras vivas, e pedras vivas são aquelas que se mexem, são aquelas que se movimentam. Como se fosse um riacho com aquelas pedras, à medida em que a água corre, essas pedras vão correndo junto. Mas a pedra angular, aquela que dá sustentação, era o próprio Cristo. E Pedro diz isso aí no capítulo 2 da sua primeira carta, capítulo 2, nos versículos 4 até o versículo 8, mas eu vou ler até o versículo 5. Chegando-nos para ele, para Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele é a pedra. Ele é quem dá origem aos pedriscos que estão espalhados por aí. Nós somos cópias ou miniaturas de Jesus Cristo que somos espalhados, mas nós não perdemos a nossa ligação e a identidade com o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a principal pedra angular. Devo dizer a vocês que nós somos muito privilegiados. E Pedro não foge dessa ideia. Se a gente caminhar um pouquinho mais, eu falei da leitura até o versículo 8, aí nesse mesmo texto de 1 de Pedro, ele vai fazer um elogio tremendo a todos nós que estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo ou que trazemos as marcas do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, falando da nossa eleição lá na eternidade, em tempo em que ninguém imagina, Deus nos escolheu. Sacerdócio real, vocês são sacerdotes, estão ao serviço de Deus. Nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam vocês que essa pedra angular, essa pedra principal, essa pedra de esquina, a pedra que dá a sustentação, ela gera outras pedras, pedras vivas, pedras que vivem, para que essas pedras sejam a nação santa, sejam o sacerdócio real, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. É um privilégio muito grande ser parte da igreja de Jesus Cristo, porque descendemos dessa origem divina, ou temos essa origem divina. O apóstolo Pedro, de vez em quando ele divergia do apóstolo Paulo em algumas questões de costume e até mesmo na pregação. Pedro era mais volumoso, Paulo era mais contido, mas eles pensavam exatamente a mesma coisa no tocante ao Senhor Jesus Cristo e no tocante a essa igreja que foi estabelecida. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, talvez uma das igrejas mais complicadas, pastoreadas e orientadas pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 11, que ninguém pode colocar qualquer outro fundamento que não
seja o Senhor Jesus Cristo. Ele faz exatamente essa declaração, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então vejam que tanto Pedro como Paulo, eles têm o mesmo fundamento e eles têm a mesma pessoa em mente. É Jesus Cristo, é esta a origem divina da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje porque Jesus Cristo um dia morreu pelos nossos pecados. Nós cantamos os nossos louvores e proclamamos a salvação e aguardamos a segunda vinda de Cristo, porque o Evangelho que entrou em nós, o Evangelho que mudou a nossa mente, transformou o nosso coração e muda a nossa vida, é um Evangelho que veio do céu, tem origem divina. Eu me lembro que em 1983, vejam que a minha memória é fabulosa. Esqueçam algumas coisas muito rápido, mas eu me lembro que um professor do seminário, era o terceiro ano do seminário, e nós estávamos estudando a eclesiologia. E quando nós estudamos a eclesiologia, nós estudamos, é claro, sérias doutrinas sobre a igreja, mas falando não tanto do fundamento, mas de funcionamento da igreja, da história da igreja, enfim. Mas chegou num dado momento em que o professor, na época, já com 72 anos de idade, ele saía às 5 da manhã de trem de Rio Claro e ia até Campinas para dar as suas aulas de teologia sistemática. O reverendo Raimundo Loria. Num dado momento, o reverendo Raimundo Loria olhou e disse: olha, vocês estão estudando muito sobre a criação e ficam tentando desvendar os mistérios da criação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, Ele não estava nem um pouco interessado na propagação da espécie. Ele estava interessado em criar uma igreja. Ele estava interessado em estabelecer uma igreja, um povo que o adore. O ser humano se desviou desse caminho e Deus providenciou. Ele já tinha em mente uma salvação e uma redenção para esse povo que se desviaria dele. Mas Ele estabeleceu a sua igreja. O plano de Deus se confirma, o plano de Deus se concretiza na igreja. A igreja nasceu do coração de Deus, tem origem divina. Por isso é que eu vou para a segunda parte dessa história. Essa igreja que tem origem divina, essa igreja que prevalece e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Além da origem divina, ela tem uma conexão divina. Qual é essa conexão e como é que essa conexão se estabelece? Voltemos lá para o texto de Mateus, no capítulo 16, no versículo 18. Quando nós temos esse texto, ele vai trazer uma passagem que muita gente entende errado, né? E às vezes a gente acha que ali só se refere à oração e à comunhão com Deus, quando ele diz no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso nos enche de um poder enorme. Mas vejam que ele começa falando das chaves do reino dos céus. O que seriam essas chaves do reino dos céus? É claro que quem tem as chaves, quem abre, quem fecha, é o próprio Cristo. E Ele nos outorgou o poder que Ele tem, Ele nos deu essa autoridade. Porque lá em Mateus, no capítulo 28, naquele famoso texto chamado de a grande comissão, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso vão e façam discípulos de todas as nações. Com toda a autoridade que ele tinha, ele derramou sobre nós do seu poder. E lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, nós entendemos que esse poder foi dado à igreja. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a igreja tem essa conexão com o divino. Se tem a sua origem divina, tem também essa conexão divina de possuir as chaves do reino. Aí você pergunta, mas o que são essas chaves? Essas chaves é a capacidade que nós temos de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e oferecer às pessoas uma possibilidade de salvação. Em Atos, no capítulo 2, isso aconteceu com Pedro e com todas aquelas nações representadas ali na festa do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce e faz ali uma reviravolta na vida e na religião do povo de Israel, e eles não entendem, acham que aquele povo estava embriagado, estava todo mundo doido, falando em outras línguas, uma coisa totalmente diferente, e havia muitas nações ali, essas línguas eram necessárias. Mas ali então, especialmente o apóstolo Pedro toma a palavra e faz um discurso explicando o que exatamente estava acontecendo. Isso é um cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da profecia do profeta Joel, lá também no capítulo 2.
Mas não ficou só nisso. Lá em Atos, no capítulo 10, nós conhecemos a história de Cornélio, um gentio, um homem que não tinha relação com a religião de Israel, mas que de repente é escolhido por Deus. E Deus manda Pedro para lá. E Pedro fala: Senhor, aí não dá. Senhor, eu não vou de maneira nenhuma pisar os meus pés na casa de um gentio, de um pecador. Aí Deus manda para ele um lençol cheio de animais, alguns imundos, considerados imundos pelos judeus. E a voz diz para Pedro: mata e come. Pedro fala: eu não faço isso, minha religião não permite. Ela tem essa declaração toda: minha religião não permite. E de repente Deus fala de novo: mata e come, Pedro. Não torne imundo aquilo que Deus purificou. Pedro percebeu o que era. Ele se alimentou daquilo e ele foi à casa de Cornélio. Lá ele pregou o Evangelho. E lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 44, nós não vamos ler o texto, mas nós vamos ver que o Espírito Santo também desceu sobre os gentios e eles começaram a testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Começaram a falar desse Evangelho e as pessoas iam crendo desse poder do Evangelho, desse poder que transforma, dessa mensagem que salva. As chaves do reino. Você abre o reino para alguém quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa abre o seu coração. Você oferece a possibilidade quando você fala de Jesus Cristo, da experiência que você teve, da vida que você tem no Senhor Jesus Cristo. É claro que o texto também pode se referir às orações, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai em nome dele, Ele daria. É claro que isso não me dá todo o poder sobre o céu e sobre a terra, mas quando nós oramos na autoridade e no nome de Jesus Cristo. Sempre gosto de ressaltar isso. Quando nós oramos ao Pai, como Jesus ensinou a orar ao Pai. Nós oramos em nome de Jesus e oramos na autoridade e no poder do Espírito Santo. Nós não sabemos orar como convém, diz o apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, traduz a nossa oração, fazendo com que ela seja aceitável diante de Deus. As chaves dos céus são essas. Você ora e Deus usa a sua vida para testemunhar do Evangelho a outras pessoas, e com essa outra chave você abre a possibilidade de alguém crer no Evangelho e ser resgatado das mãos do maligno. Todo discípulo, todo crente que evangeliza alguém e ganha uma só alma para Cristo já fez um bom uso dessa chave. Você quer fazer um bom uso dessa chave? Ofereça a possibilidade de salvação para alguém. Abra o caminho para alguém. Aponte o caminho para alguém. E o caminho nós sabemos. Lembra-se da história do Filipe? Jesus Cristo disse que ia preparar um lugar e ia encontrar-se com os seus discípulos. Já estava se despedindo deles lá em João 14. E aí Filipe diz assim: Senhor, mas como que nós vamos estar com o Senhor se nós não sabemos o caminho? A gente nem sabe para onde o Senhor vai. E naquela época não tinha GPS para deixar a gente nervoso. Jesus disse: então, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós apontamos o caminho, quando nós damos a direção, nós estamos criando uma conexão dessa pessoa com o nosso Deus. Por isso, meus queridos, não existe nada mais misterioso e nada mais sagrado do que uma pessoa quando está de joelhos, orando, buscando a direção de Deus. Assim como não existe nada mais brilhante e nada mais sagrado do que alguém com simples palavras levando alguém ao conhecimento de Jesus Cristo. E não precisa ser um discurso muito bonito, não. E não precisa ser um discurso muito prolongado, não. Não se preocupe em provar nada para ninguém. Apenas fale de Jesus. Nós temos ali em Maringá, no CISABUSEP. CISABUSEP é um consórcio intermunicipal de saúde. E para ali concorrem pessoas, ônibus de várias cidades da região. E as pessoas vão ali para consultas, exames e alguns procedimentos médicos. Procedimentos como cirurgias de catarata, cirurgias pequenas são feitas ali nesse CISABUSEP. Em média, ali, 150 a 200 pessoas estão o tempo quase todo. Pessoas que saíram de madrugada de casa e às vezes vão voltar apenas à tardezinha.
de volta para os seus lares. E essas pessoas às vezes ficam ali sem ter o que se alimentar. E o que nós podemos fazer é ir toda sexta-feira lá com 130 lanches, pão com mortadela, café com leite, café, chá e suco. Só que juntamente com esse pão e com esse café com leite, eu subo num banquinho mais ou menos dessa altura, reverendo, porque não pode ser muito alto mais, senão dá vertigem. Subo naquele banquinho e por 5 ou no máximo 10 minutos eu tenho que falar da salvação para aquelas pessoas. E a gente sempre que sai para lá, a gente ora e pede a Deus que ilumine o nosso caminho e prepare as pessoas que vão ouvir. E como elas vão comer o pão, elas fazem uma fila ali de 100 pessoas, é o maior auditório que eu tenho durante a semana. E elas ouvem a palavra de Jesus Cristo. E a gente tem que ser muito objetivo. Esses dias o meu irmão pediu para falar, eu deixei que ele pregasse, eu falei, mas não esquece do principal. Fala de Jesus, essas pessoas precisam conhecer esse caminho. Porque é a oportunidade que a gente tem de oferecer a chave, de oferecer uma saída para essas pessoas. E é tão gostoso quando alguém nos procura depois, como aconteceu recentemente com um casal pastor. Nós queremos abrir o nosso coração para Jesus. Jesus falou conosco. Deus nos chamou de alguma maneira. Enquanto o Senhor falava, enquanto os evangelhos, porque eles distribuem folhetos evangelhos, as pessoas fazem ali a interlocução com pessoas que estão doentes, oram por elas. Às vezes as pessoas vêm até o pastor, porque alguns acham, infelizmente ainda, né, que a oração do pastor é mais importante ou mais poderosa. Algumas pessoas vêm e buscam, mas às vezes algumas irmãs estão lá dentro do Cisão José orando com aquelas pessoas. As chaves do reino fazem essa conexão entre nós e Deus na medida em que nós oramos e na medida em que nós oferecemos a oportunidade e apontamos a porta e o caminho da salvação. Essa igreja de Jesus Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecerá, esta igreja, ela, além de ter a origem divina e ter essa conexão divina, ela atende a uma ordem divina. Preste atenção nesse versículo 20. Parece que é contrário a tudo que a gente fala. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Parece até um contraponto ou alguma contradição do Senhor Jesus Cristo, porque até então ele estava perguntando aos discípulos o que achavam dele. Quando Pedro faz a declaração, aí chega nesse versículo 20 e ele fala: não contem para ninguém que eu sou o Cristo. É claro que Jesus Cristo queria que o nome dele se tornasse conhecido. Ele não seria tão, desculpem a expressão que eu vou usar, as crianças principalmente, ele não seria tão idiota de achar que escondendo o nome dele ele seria conhecido ou salvaria alguém. Mas ele esperava a obediência dos seus discípulos. E não é só nesse caso, quando ele advertiu que nada dissessem, foi realmente uma ordem muito curiosa, estranha, né, diante daquilo que ele se proporia mais tarde a dizer aos seus discípulos. Mas não foi só nesse caso. Eu não sei se vocês se lembram, quando o apóstolo Paulo fazia uma das suas viagens, lá em Atos, no capítulo 16, diz o texto que ele foi proibido, ele foi impedido pelo Espírito Santo de continuar pregando numa cidade e teve que contornar a Ásia. Mas espera aí, o Espírito Santo não dá poder para que se pregue o Evangelho? Como é que o Espírito Santo de repente impede de pregar o Evangelho? Foi exatamente o que Jesus Cristo fez aqui. Porque aqui não estava em questão quem ia ouvir ou quem ia pregar, estava em questão quem ia obedecer. Porque às vezes nós somos muito afoitos em pregar o Evangelho de Jesus Cristo e nos esquecemos do tempo bom. Se bem que o apóstolo Paulo também fala que a gente deve pregar a tempo e a fora do tempo. Mas é sempre bom estarmos atentos àquilo que Deus está falando ao nosso coração. E o Espírito Santo comunica essa verdade a nós. O Espírito Santo nos dá essa indicação na medida em que nós somos obedientes. Porque quando nós somos obedientes, a obra acontece. Por isso que ele diz lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15: Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide e pregai. Essa é a ordem do Senhor Jesus Cristo ao final do seu ministério terreno. Aqui, por um tempo, ele falou: fiquem caladinhos, não digam nada, por enquanto.
Se bem que era muito difícil calar a boca daqueles discípulos, né? Parece alguns crentes que às vezes são meio chatos, né? Tem que falar toda hora, o tempo todo. Existe um momento certo e o Espírito Santo vai usar esse momento certo para que você fale desse Evangelho. Mais importante do que você sair propalando as suas experiências é atender à voz de Deus e obedecer àquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Para terminar esse ponto, eu quero dizer para vocês sobre uma experiência muito bonita que eu vejo num dos momentos mais cruciais dos Evangelhos, lá em Marcos, no capítulo 14, versículos 28 e 29. Os discípulos estavam no meio do mar, já era madrugada, eles não tinham pego nada. A pescaria não tinha sido boa naquele dia, não sei se por influência da lua, mas eram pescadores experientes, eles sabiam se o dia era bom ou não era para pescar. Mas estavam voltando para casa quando encontram um homem e de repente eles veem no meio do mar um ser vindo caminhando do lado deles. E eles eram tão supersticiosos quanto nós hoje. E eles acreditavam em fantasmas. Eu não acredito muito. Mas quando eles viram aquela sombra clara vindo, ou aquele clarão vindo, falaram: é um homem. É um fantasma. Quem é que está vindo ali? E naquela dúvida, de repente, o Senhor Jesus Cristo fala com eles: não temam. Sou eu que estou indo aí. O Pedro, eu tenho que tomar cuidado quando falo do Pedro. Eu me contenho muito, porque o Pedro era o ousado. Mas às vezes eu acho que ele era meio apelhudo. Ele era atravessado. Aí o Pedro olhou bem: Senhor, mas é o Senhor mesmo? E ele não teve dúvida, mas ele fez o seguinte questionamento: Senhor, já que é o Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda ele ir daí, porque eu vou. Ele cria que se Jesus Cristo mandasse e ele atendesse, ele seria bem sucedido. E foi. Pedrão saiu do barco, olhou para trás para os amigos e falaram: eu vou, fiquem aí. E ele foi andando até o Senhor Jesus Cristo. Mas num dado momento, Pedro olhou para as águas e o vento era forte. Quando ele olhou para aquelas águas, já chegando perto do Senhor Jesus Cristo, ele começou a afundar. E naquela ventania ele não tinha como nadar nem se virar ali. O Senhor Jesus Cristo tomou pela mão, o levantou e o acompanhou até o barco. Agora vocês imaginem, a história parou aí. Pedro foi salvo por Jesus Cristo. Imaginem o restante da história depois. 20 anos depois, Pedro ainda estava vivo. E aí, esse Pedro começa a contar essa história e propalar essa história. Mas os amigos de Pedro que estavam com ele no barco também contavam, pegavam seus filhos, né? Olha, eu tenho um amigo chamado Pedro que saiu do barco e foi andando até Jesus. Ele andou sobre as águas. Aí o outro falava para os seus netos: já ouviram falar do Pedro, meu amigo do vô? Ele andou sobre as águas. Eu tenho um amigo que andou sobre as águas. Mas quando se chegavam perto de Pedro, Pedro contava a história e dizia: eu andei sobre as águas, quase morri, mas andei. Quase me afoguei, mas andei. Eu fiz aquilo que ninguém mais teve coragem de fazer. Por quê? Porque eu atendi à voz de Cristo. Cristo mandou e eu fui, e fez toda a diferença. Ninguém mais teve essa experiência que eu tive. Homem nenhum sobre a face da terra fez o que eu fiz, porque eu atendi à voz de Cristo. Quando nós atendemos à voz de Cristo, a ordem divina, nós fazemos a grande diferença. A igreja de Jesus Cristo, contra a qual as portas do inferno não prevalecem, ela tem a sua origem em Deus, ela tem a sua conexão com Deus e ela atende à voz de Deus. Por isso, meus queridos, vocês estão estabelecidos aqui hoje, estão completando 5 anos, são apenas 5 anos. Passaram-se muitos reinos, muitos impérios caíram. Nós sabemos que os governos mudam. Nós passamos aí por uma eleição tumultuada. Algumas celebridades que eram famosas hoje já não são mais. Alguns artistas morreram. Tivemos aí recentemente, né? Gal Costa morreu. Quem dizia que ela ia morrer?
Eu achava que o Rolando Boldrin não ia morrer nunca. Ia ter muita história para contar aí. Recentemente, o tremendão Erasmo Carlos também morreu. É o ciclo natural da vida. As coisas passam, os tempos passam e nós vamos passar. Apenas Jesus Cristo continua o mesmo. E a igreja de Jesus Cristo passa por lutas, passa por influências, passa por crises, passa por dificuldades, mas ela está ali. Ela continua a mesma, porque ela vem do Senhor Jesus Cristo. Ela reconhece a sua origem em Jesus Cristo. Ela reconhece que ela depende dessa conexão constante com Deus, não importa a época. E ela atende à ordem do seu mestre, seja qual for a época. Só assim as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os irmãos vão seguir em diante. Nos próximos 5, nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. O reverendo da igreja vai estar bem velhinho nessa época, daqui a uns 50, 60 anos. Mas a igreja vai seguir adiante. A igreja vai seguir o seu caminho, porque ela é do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome por esta noite, por podermos meditar um pouquinho, Pai, acerca da tua igreja. E na tua palavra, ó Deus, encontramos uma riqueza, Pai, de ensinos e declarações acerca do teu povo sobre a terra. Te agradecemos, ó Deus, por essa igreja nascente, nova ainda, mas que já tem, ó Deus, propalado esse evangelho, já tem falado de Jesus, e já tem, ó Deus, feito uso da autoridade que o Senhor tem dado a eles. E que essa igreja prospere, ó Deus, continue crescendo na graça, no conhecimento da tua palavra, e que cresça também em número, para que o teu nome seja exaltado, ó Deus, nesta cidade. E que esses irmãos sejam aqui um sinal da presença de Jesus Cristo nessa cidade. Guarda a vida de cada um. E aqueles que vierem, ó Deus, a agregar-se a esta igreja, aqueles que vierem, ó Deus, a juntar-se a esses irmãos, e também tenham essa mesma direção, sabendo que o Senhor é quem nos conduz. Foi o Senhor quem nos trouxe. Nós descendemos do Senhor. Nós vivemos com o Senhor. Precisamos do Senhor cada dia para continuar as nossas tarefas. E sabemos, ó Deus, que somente atendendo à voz do Senhor em obediência sincera é que nós cumpriremos a nossa missão. Por isso, Pai, abençoe-nos e nos encha com o teu Espírito e nos encha da tua paz, em nome do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Deus.
Amém? Vocês já eu ouvi essa música a semana inteira. Não saía da minha cabeça. Também, né? Nós vemos de Londrina, vocês cantando na minha orelha. É lindo. Só que lá eles cantam em 10 vozes, né? Prisma, 10, mais de 10, né? Parabéns. Que lindo. Canta domingo que vem de novo. Vamos colocar em pé. Vamos cantar o hino 341. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus, e você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá trazer enquanto nós cantamos. Mais uma vez ao reverendo Silas por estar conosco, a Renata. Leve também a nossa saudação, a nossa alegria à Igreja Presbiteriana Central de Maringá. Eu já estava falando com o Joani, lá de Tietê. Ele falou: nós somos companheiros de turma. Ele falou: eu já jubilei, o Silas ainda não. Pessoa muito querida. Eu mandei um convite e falou: manda um abraço para o Silas, né? Também para a Renata, então, né? Então, está dado. Obrigado. E eu nós fizemos algumas lembrancinhas aos visitantes, então, neste culto de hoje, na semana que vem, os visitantes estarão recebendo uma lembrancinha no aniversário de 5 anos, e no dia 11, todas as famílias da igreja vão receber uma lembrancinha que a Volva fez pelos nossos 5 anos. Então, convido a Renata, por favor, para que receba uma lembrancinha. Gleison também. As meninas. Expedito, por favor. Queria agradecer o Expedito, que ele está aqui também nessa noite, representando aí nosso querido irmão, o vereador Pachinha. Um abraço a ele. Obrigado, Expedito. E também a Márcia, que está nos visitando. Vamos orar. Todos estão convidados a participarem também de um
lanche após o culto, né? Obrigado a todos os irmãos, as irmãs que estiveram preparando tudo isso. Obrigado a cada uma, todos que ajudaram a decorar a igreja. Durante a semana nós limpamos, lavamos, montamos o som. Leandro, maravilha. Deus seja louvado. Obrigado. Mesmo, Jô, obrigado. Zana, vem cá. Vamos orar. Convido o reverendo Silas que ore a Deus e depois também esteja interpretando a bênção do Senhor sobre nós. Pai, mais uma vez buscamos a Tua face com gratidão em nossos corações. Que alegria, meu Deus, podermos estar juntos, rever irmãos e amigos e podermos, ó Deus, compartilhar aqui a Tua palavra, que ela continue falando sempre aos nossos corações e transbordando em nossas vidas, a fim de que, ó Deus, possamos frutificar segundo a Tua boa vontade. Continue abençoando, ó Deus, esses irmãos que estão nessa luta, Senhor, para implantar essa igreja aqui nessa cidade. Que o Senhor continue fortalecendo, não só o reverendo Edrei, mas cada família, ó Deus, que tem se juntado a esse ministério. E que a Tua bênção, ó Deus, continue sendo sobre cada um, fazendo, ó Deus, com que, mais uma vez, pedimos, o Teu trabalho prospere e cresça aqui nesse lugar. Oramos pedindo que nos guarde também no restante desta noite, nos livre de todo mal, nos conduza, ó Deus, em alegria para os nossos lares e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus irmãos, e com a Igreja de Jesus Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.